Vamos então retomar a especificação do nosso exercício e criar então a classe aluguel. A classe aluguel ela vai ter então esses atributos: código, tipo de dados número inteiro, data de início, tipo de dados texto, data fim, também texto, imóvel, tipo de dados imóvel e cliente, tipo de dados cliente. Nessa classe aluguel, a gente vai então exercitar a associação entre classes, a associação simples entre classes. Vejam que nós temos dois atributos, imóvel e cliente, que vão utilizar o tipo de dado. O imóvel vai utilizar o tipo de dado imóvel, que é a classe que nós criamos anteriormente, e cliente, o atributo cliente vai ser do tipo de dados cliente, que diz respeito à primeira classe que nós criamos, que é a classe cliente. Vamos então criar primeiro a classe aluguel e codificar esses atributos aqui. Voltando então aqui para o BlueJay, vamos criar uma nova classe, que é a nossa terceira e última classe, aluguel. Essa classe então vai representar a associação simples entre classes e nós vamos fazer associação com duas classes, as duas classes anteriores que nós criamos. Vamos então colocar aqui, fazer o uso dos comentários e vamos colocar os atributos então da classe aluguel. Então nós temos um código, nós temos uma data de início do aluguel, nós temos também a data fim do aluguel, nós temos então o primeiro atributo que vai fazer a associação entre classes, associação simples da classe aluguel com a classe imóvel. E nós temos também uma associação com a classe cliente. Muito bem. Vamos então verificar quais são os métodos da nossa classe aluguel. Retornando aqui então para a descrição do nosso exercício, nós temos então dois métodos que nós teremos que codificar na nossa classe aluguel. Um é o método construtor, que a gente já viu como codificar nas classes anteriores, e aqui novamente nós vamos receber por parâmetro valores para todos os atributos que nós temos nesta classe e vamos também configurar, codificar o método exibdados. Então vamos voltar para o BlueJay. Vamos então criar o nosso construtor da classe aluguel. Então public aluguel e vamos colocar a definição dos parâmetros. Aqui tem um ponto importante para a gente relembrar, que a ordem dos parâmetros somos nós que definimos, né? O que é importante é lembrar que um parâmetro vai ter um tipo de dado e esse tipo de dado tem que estar associado ou relacionado com o tipo de dado do atributo que a gente quer então receber o valor, né? E o nome também desse parâmetro, ele é definido por nós podemos colocar qualquer nome para o parâmetro, né? Então, eu tenho feito uso nos outros vídeos de apenas uma letra que identifica o tipo de dado, mas a gente pode fazer uso de qualquer nome para o parâmetro, né? O ideal é que não seja muito grande, né, e que tenha algum tipo de relação que mostre qual é o valor, né, ou qual é o atributo que ele vai estar recebendo, né, para a gente poder fazer depois a atribuição desse parâmetro, do valor desse parâmetro para o atributo. Então, vamos colocar aqui o C, que vai receber o valor do código. Vamos colocar aqui um DI, que vai receber a data de início.
Vamos colocar aqui um DF, que vai receber a data fim. Lembrem da questão que o Java faz diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, né? Então, aqui vai ter que ser DI maiúsculo, DF maiúsculo. Se a gente não fizer uso desse nome exatamente como está aqui, na hora de atribuir o valor para o atributo, vai dar erro. Então, a gente tem que lembrar bastante dessa questão, né? Nós temos, então, um tipo de dado imóvel, né? E nós temos também um tipo de dado cliente, que é o parâmetro que vai receber o cliente. Vamos fazer, então, a atribuição dos valores dos parâmetros para os atributos. Então, código recebe C, data início recebe DI, data fim recebe DF, imóvel recebe I e, por fim, cliente recebe CL. Vamos conferir se está tudo ok com a nossa classe. Compilou sem erros. Vamos então criar o último método da nossa classe, que é o exibeDados. Assim como a gente fez na classe do imóvel, a gente também criou um exibeDados. Então, o exibeDados é apenas para listar os dados do aluguel. Eu adiantei um pouco aqui o nosso vídeo, para ele não ficar muito longo, e já fiz então a codificação de 3 linhas aqui do nosso método exibeDados. Coloquei o aluguel, a data de início e a data fim. E para o imóvel, aqui nós temos uma importante questão que nós temos que observar. O imóvel, ele é um tipo de dado do tipo objeto, está relacionado com a classe imóvel que nós criamos, né? Está associado com essa classe imóvel, e por isso nós precisamos então, na hora de apresentar os dados desse objeto, nós precisamos então fazer o uso dos métodos desse objeto, né? Então, quando nós criamos a classe imóvel, nós criamos um método exibeDados, que permite então mostrar todos os dados desse imóvel. Então, aqui o que nós vamos fazer, ao invés de colocar um systemoutprintln imóvel, porque se a gente faz isso, a gente só mostra o endereço de memória, né, o nome desse objeto na memória, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é colocar o nome desse atributo, que ele é um objeto que está dentro desse atributo, e vamos então fazer uso do método exibeDados. Tá? Esse método exibeDados aqui, lembram que a gente codificou ele tem dentro dele o quê? Ele tem a impressão de todos os dados dos atributos do imóvel. Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui depois, né, na hora que a gente visualizar esse exibeDados aqui do aluguel. E no caso do cliente, nós não codificamos um método exibeDados para o cliente, mas nós codificamos 2 gets, né? Nós colocamos 2 métodos que retornam dados, né? Então, aqui a gente consegue ver a diferença entre o método exibeDados, que já apresenta os dados na tela. Então, eu faço uso somente do nome do objeto, no caso aqui, esse imóvel aqui é o nosso atributo imóvel, que vai ter um objeto dentro dele, né? Um objeto imóvel dentro dele. E nós chamamos então o método exibeDados para mostrar os dados desse objeto que está dentro do atributo imóvel. E no caso do cliente, como nós não codificamos um exibeDados, nós vamos fazer o uso dos métodos get. E como os métodos get apenas retornam o valor, eles não imprimem nada na tela, eles apenas retornam o valor, nós vamos então fazer uso do comando de impressão na tela para imprimir na tela o valor que vai ser retornado aqui.
Então, vamos colocar aqui o nome do cliente, que é o dado que a gente vai imprimir na tela, e vamos então fazer uso, né, do objeto cliente que está dentro do nosso atributo cliente e vamos fazer uso do getNome aqui para então mostrar na tela o nome do cliente que está associado aqui com a nossa classe, o nosso objeto aluguel na hora que a gente criar. Vamos compilar aqui para ver se está tudo certo. Está tudo certo. Podemos fechar então e ir para a próxima fase, que é testar a criação desses objetos.